Bom, a gente volta a falar sobre as eleições, a corrida presidencial, as costuras, as expectativas para o segundo turno. Conosco o professor Antônio Flávio Testa, cientista político. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, bom dia, é um prazer falar com todos vocês. Muito obrigado. Bom, professor, a gente já vem constatando as costuras, né, dos dois lados, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, recebendo o apoio de Romeu Zema, o ex-presidente Lula tentando atrair o MDB e também o próprio PSDB, e eu queria perguntar para o senhor em relação à diferença entre os dois candidatos no primeiro turno. Como que se reverte isso e como se mantém, claro, para os dois lados? Veja, é importantíssimo que essa pergunta que você me fez seja bem refletida. O TSE tem que explicar a questão dos algoritmos, porque houve uma guinada fantástica quando o Bolsonaro atingiu 10 para 12 pontos e ali estagnou e ficou mais de uma hora sem receber um voto sequer, enquanto o outro candidato crescia. Houve uma movimentação enorme e depois, às 5 e pouco da manhã, eu estava tentando acompanhar a apuração e apenas 99,99% das urnas haviam sido apuradas. Então, essa questão, na minha opinião, do primeiro turno não está resolvida. Até porque o PT já tinha combinado de fazer aquela grande festa aí na Avenida Paulista, um show enorme, e a própria Rede Globo depois, através da fala da Catanhede, disse que o Bolsonaro foi o grande vitorioso e o PT o derrotado. Eu acho que o primeiro turno ainda não foi resolvido. O TSE tem a obrigação de explicar para a população brasileira o que houve com essa questão dos algoritmos. Por que eu falo isso? Está correndo nas redes sociais, eu participo de dezenas, centenas de grupos, eu recebo informação, e cresce cada vez mais a opinião pública contrária a essa apuração. Então, veja, o segundo turno começou muito forte, mas nós temos aí um percentual de 32.660.686 brasileiros que se abstiveram. O que está acontecendo? Será que foi a rejeição dos dois candidatos? Ou por que os brasileiros não foram participar da eleição? Chegaram atrasados, estava fechado? O que houve? Não foi explicado ainda o que aconteceu. Agora, começou a movimentação para o segundo turno. Bolsonaro já conseguiu o apoio do Zema, e já tinha esse apoio, né? Então, uma coisa que nós não conseguimos explicar ainda é como que o Lula ganha em Minas Gerais. Eu estava olhando o mapa aqui, em boa parte de Minas Gerais, principalmente no norte de Minas, que é onde a Aécio tinha uma força enorme nas eleições passadas, quando o PSDB paulista impediu que ele fosse candidato a presidente da República. E ele migrou para um apoio ao PT. Então, isso aí é uma variável que tem que ser considerada. Como é que Minas pode ter um presidente, um governador tão bem avaliado e dar vitória para o Lula, sendo que o Zema o tempo todo disse que jamais votaria no corrupto. O PT e o PSDB destruíram Minas Gerais. É um legado de 16 anos e mais 2 governos do PT. Portanto, na minha opinião, hoje o Bolsonaro tem realmente um potencial imenso de vencer o segundo turno, desde que haja essa explicação técnica do TSE, a apuração dos votos. Porque vai haver, de fato, uma pressão enorme. O Tarcísio vai ser o grande decisor do segundo turno, as eleições de São Paulo. A eleição na Bahia também é significativa. E Minas Gerais. Minas Gerais, com certeza, vai ter uma mudança de comportamento. A população espera, sim, que haja uma maior transparência na apuração dos votos. E a campanha já começou, né? Professor, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Mota? Bom dia, professor. Eu avalio que na campanha o presidente enfrentou uma trinca, né? A trinca que eu chamo de trinca do mal. É o consórcio da mídia, que todo dia produzia notícias negativas ou dava versão negativa de notícias a respeito do presidente. O consórcio de pesquisas, que todo dia produzia várias vezes ao dia estatísticas que afrontavam a realidade. E, por último, o partido dos tribunais, que aplica a lei de uma forma seletiva ou até cria a lei do nada. O senhor acha que essa trinca vai continuar em ação agora na campanha do segundo turno? Com certeza. E ainda com influência internacional imensa. Você viu o PT tentando colocar o apoio. Me chamou muita atenção, Mota, as entrevistas das assessores de imprensa da Casa Branca, dizendo que estavam muito atentos às eleições no Brasil, mais do que anteriormente, né? E me parece que esse modelo que foi aplicado no Brasil foi o mesmo que foi aplicado nos Estados Unidos para tirar o Trump. O jogo dos algoritmos, essa coisa toda aí. Então, veja, se não houver uma vigilância muito grande
dos apoiadores do Bolsonaro, da sociedade brasileira que está perplexa com esse resultado do primeiro turno, né, porque não era possível que você crescesse tanto num determinado momento e o outro candidato estagnasse mais de uma hora na apuração de votos. Aí, tecnicamente, é inviável. Não tem. Eu conversei com inúmeros técnicos de análise de dados, essa coisa toda, os caras falaram, não é possível, não existe essa coincidência. Não é possível. Então, isso não está explicado. Evidentemente, você vai lá no site da ABI, está lá se fora Bolsonaro, uma associação de imprensa militante. Né? O juiz do tribunal, você conhece muito bem o perfil do TSE, o perfil do STF e também do partido. O PT é um partido muito organizado, mas eles perderam. E agora vão fazer um movimento enorme tentando atrair Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, mas repara, somando os votos desses três derrotados, não conseguem. Não conseguem. Tarcísio vai decidir essa eleição. E outra coisa, eu queria saber como é que o Ciro Gomes vai explicar para o eleitorado que agora o PDT volta a apoiar o PT, que sempre foi um partido satélite do PT, e por que incorporaram no seu plano de governo a renda digna, que é o aperfeiçoamento da renda mínima do Suplicy, a questão do Serasa, né, e educação integral, que o PT propôs isso a vida toda e nunca fez. O próprio Haddad foi ministro, foi secretário executivo da Educação, foi ministro, e nunca implantaram. Então, o jogo é o mesmo jogo, só que muito mais tenso. Diogo Schelp. Bom dia, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que o senhor questionou a respeito da apuração. Em primeiro lugar, o fato de que por bastante tempo apenas 99,9% das urnas estavam apuradas se deve ao fato de que em alguns lugares foi necessário substituir as urnas eletrônicas pelo voto impresso, né? Então, isso fez com que uma porcentagem bastante pequena dos votos demorou mais para ser apurada. Essa explicação, inclusive, já foi dada pelo TSE. Em relação à virada que a gente viu durante a apuração, ali cerca de 60%, 70% dos votos apurados, teve aquela virada, né, em favor de Lula. Isso também aconteceu em 2014, quando a disputa era entre Dilma e Aécio Neves, e a explicação para isso é que a apuração não se dá na mesma velocidade em todas as regiões do país. E até determinado ponto, as regiões onde o presidente Jair Bolsonaro venceu e tinha mais votos, por exemplo, a região sul, centro-oeste, São Paulo, estavam com apuração mais adiantada do que outros estados onde Lula tinha mais votos e acabou tendo mais votos. Então, essa disparidade na velocidade da apuração é que explica por que Bolsonaro esteve à frente durante boa parte da apuração e depois Lula acabou estando à frente. Eu gostaria de lembrar também que no caso de Minas Gerais, né, o fato de que Romeu Zema venceu com bastante vantagem não significa que os eleitores ou parte significativa dos eleitores de Zema possam não preferir, né, o presidente o ex-presidente Lula, né, em detrimento de Bolsonaro, já que os eleitores nem sempre votam, né, de maneira uniforme em termos partidários ou em termos de apoio ou de coligação. A mesma lógica não vale, por exemplo, para a vitória de deputados federais que foram apoiados por Bolsonaro em Minas Gerais. O fato de que eles receberam mais votos não justifica necessariamente, né, até em termos numéricos, já que Minas Gerais tem 16 milhões de eleitores. Professor, deixa eu só pedir uma gentileza. A gente tem o fechamento da nossa rede às 9 horas da manhã, então eu peço para o senhor continuar conosco. A gente continua esse debate, o senhor vai responder ao Diogo Schelp. Temos ainda a questão do Ricardo Salles. Então, na sequência, a gente continua a conversa com o cientista político Antônio Flávio Testa. Estamos analisando os números, o primeiro turno e as expectativas para o segundo turno. As costuras já começaram. Em instantes, aqui no Jornal da Manhã, a sequência da nossa entrevista falando sobre a corrida presidencial no país em instantes. Bom, a gente segue aqui no Jornal da Manhã com a nossa entrevista com o cientista político, professor Antônio Flávio Testa. Professor, o Diogo Schelp tinha deixado uma pergunta em aberto para o senhor antes do nosso intervalo, falando sobre a apuração do dia 2 de outubro. O senhor pode agora, então, por favor, responder. Claro. Diogo, lembro que em 2014 você tinha o problema do fuso horário. Acre, Rondônia, e as eleições alegavam que a apuração na sala, chamada sala secreta, que não é secreta, é uma sala de apurações do TSE, tinha que esperar a contagem dos votos que vinham daquela região do noroeste brasileiro. E aquilo deu uma confusão enorme. Por quê?
já havia uma movimentação enorme do PSDB contando com a vitória do Aécio. E em poucas horas houve uma reversão. A partir daí, passou-se a ter no Brasil uma discussão enorme para a unificação dos horários. Isso acontecia no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, desde muito tempo. Até que nessas eleições, por ter muitas discussões e muitas desconfianças em andamento, o TSE resolveu fazer essa mudança, unificar. E durante mais de todo o ano, foi preparada as eleições. Foi preparada a investigação das urnas, houve denúncias sobre as empresas que prestavam serviço do TSE, que eram urnas vendidas, planejadas e tal. O TSE teve tempo suficiente para fazer as correções, para planejar com seus TREs as eleições, mandar as urnas, fazer a fiscalização, contratar os mesários, e, no entanto, aconteceram tantos problemas. Ora, não é possível que um Brasil que é totalmente tecnologizado, que tenha tanto recurso para aplicar nas eleições, os partidos gastarem dinheiro com pesquisa, e você ter tantos erros na apuração. Eu concordo com você que em Minas Gerais é possível, sim, o eleitor não querer o Bolsonaro, querer o Lula e querer o Zema. Claro, o PT foi governo lá, o PT de Minas Gerais é muito forte, assim como a bancada evangélica em Minas Gerais é muito forte, e ela tende a apoiar Bolsonaro. O Zema não se pronunciou porque é um político muito hábil, ele se tornou político muito recentemente, nessa primeira eleição, e ele recuperou as contas de Minas Gerais. Então ele está realmente acima. Mas ele, o tempo todo, disse que não apoiaria um candidato condenado, um candidato que arruinou Minas Gerais, que não é nem o Lula, na verdade. Ele estava falando do Pimentel, estava falando do Aécio e do Anastasia, que foram aqueles que deixaram um legado absurdamente negativo em Minas Gerais. Eu sou professor há 45 anos, eu ia muito a Minas Gerais, em Belo Horizonte, dar aula, e no governo do Pimentel, o governo pagava o 13º dos professores e dividia em 3, 4 vezes. Havia uma dificuldade imensa, os caras conseguiram quebrar aquele Estado. Então, é uma coisa complicada, né, as eleições. Agora, o Zema declarou apoio explícito ao Bolsonaro. Aí, em São Paulo, as novas lideranças do PSDB estão declarando apoio ao Tarcísio e, consequentemente, ao Bolsonaro. Os cabeças brancas do PSDB, que conseguiram arruinar com o PSDB, que era um partido fortíssimo, declarar apoio ao Lula, ótimo. Eles que fiquem com o Lula, não vai conseguir tirar da população brasileira a expectativa dessa mudança. Professora, pergunta agora de Ricardo Salles. Salles. Professor, bom dia. Eu queria fazer 3 considerações e uma pergunta. A primeira é uma consideração meio óbvia de que não é possível nós atribuirmos a qualquer órgão ou qualquer sistema uma visão de infalibilidade. Ou seja, não é possível nós termos que aceitar um dogma de que, ao contrário de vários segmentos no Brasil, no TSE é inadmissível qualquer erro. Isso não é possível, até contraria o princípio democrático que permita que você faça contestações. Em segundo lugar, foi mostrado aqui durante o intervalo, pela Luciana Verdolim, que observadores internacionais teriam acompanhado todo o processo e dado uma chancela. Com todo respeito, esses observadores não entendem nada de eleição no Brasil, e muito menos eleição em urna eletrônica. Alguns desses países até hoje usam papel, portanto não estão habilitados a virem dar opinião aqui, e outros vêm de países onde tiveram problemas gravíssimos. Portanto, essa chancela de observadores internacionais me parece uma mera cortina de fumaça. A opinião dessas pessoas não tem a mínima credibilidade, não serve para nada. Em terceiro lugar, essa ponderação que o senhor fez aqui sobre o processo eleitoral teria se dissipado se tivesse sido aprovado o comprovante impresso. Não foi. E não foi, em parte, pela atuação do ministro Barroso, que interferiu na vontade dos parlamentares através das diligências que fez. Lhe pergunto, o que os militares agora, que a sociedade está confiando na sua atuação, na sua fiscalização, o que os militares estão aguardando nesse momento para dar uma opinião, alguma análise técnica sobre esses fatos todos que o senhor trouxe aqui? Sérgio, você colocou muito bem. A opinião desses observadores aí é pro forma. Eles não entendem tecnicamente como funciona isso. E se espera aqui em Brasília, pelo menos, que apareça logo a auditoria feita pela comissão militar. E aí sim você tem técnicos indicados pelo Ministério da Defesa, que são da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, são pessoas especializadas em análise de dados. Nós temos uma Agência Nacional de Proteção de Dados que também está atuando nessa fiscalização, nessa auditoria.
E aí nós vamos verificar se de fato houve uma manipulação, né, no sistema, porque, como você disse, nenhum sistema é infalível, não existe isso. Não existe inteligência artificial, existem sistemas criados por inteligência humana que funcionam de uma forma programada. Isso é a grande realidade. E nós precisamos, sim, zerar as contas do primeiro turno, porque não adianta nada chegarmos ao final do segundo turno com essa desconfiança enorme. Há muita gente especializada criticando, cobrando resultados. E há uma crise velada também entre a Defesa, o Ministério da Defesa e o TSE, para ter acesso ao código-fonte, para fazer essas investigações. Ora, se foi aceita a participação dessa comissão, ela tem que atuar legitimamente e tem que haver transparência. A população brasileira tem um direito cidadão de saber o que está acontecendo, e isso não está acontecendo na apuração ainda do primeiro turno. Agora você vai imaginar no segundo turno. Precisamos pensar também por que o PT preparou aquela mega comemoração antes de ter o resultado do primeiro turno. É uma coisa impressionante isso, ele tem uma visão prospectiva, uma projeção assim fantástica. Mota, você pediu para falar de novo? Isso, eu queria um pequeno direito de resposta aqui, porque eu queria lembrar que isso aqui é uma entrevista. E agora o entrevistador virou entrevistado, o entrevistador virou defensor do TSE, virou especialista em sistema eleitoral. Isso aqui é uma entrevista. Eu tenho visto coisas de entrevistados aqui com as quais eu não concordo, que eu acho absurdas, e eu nunca entro em debate com eles. Não é papel dos entrevistados aqui ficar explicando coisas, dos entrevistadores ficar explicando coisas para os entrevistados. Ou a gente respeita essa regra, ou então nós vamos transformar todas as entrevistas em debate. A regra tem que ser uma e tem que valer para todas. Quanto a essa história de observadores, isso é uma piada. O observador levou um dia para concluir que a urna é segura e confiável. Ora, sabe o que tem que fazer? Contratar esse observador para vir trabalhar na Justiça Eleitoral. Porque eles tiveram acesso ao sistema, eles tiveram alguma ferramenta para acessar e ver como é que o sistema funcionou. Como é que pode dar uma declaração como essa? Eu acho que essa declaração já explicou a função desses observadores. É dar aval a uma narrativa que todo mundo já conhecia e que não pode ser desafiada. Para fechar, uma última pergunta rápida minha, então, que não fiz, professor, depois a gente debate o assunto. Vai lá, Shelp. Desculpa. Claro, Perdão, vai lá. Porque o Mota se referiu a mim diretamente, Adriana, me perdoe por tomar a palavra. Não, é só porque o Mota usa aquela máxima, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu já vi o Mota, já estamos aqui já há um bom tempo, né, Mota? Participando do Jornal da Manhã, e eu já vi você contestando coisas que entrevistados disseram. Então, porque você não concordou, né? Aí emendou uma pergunta em seguida. Mas então, veja, eu respeito a opinião do professor, eu fiz uma observação justamente para ouvir o que ele ia dizer a respeito, né? Às vezes, numa entrevista, você faz uma afirmação e o entrevistado rebate. Isso acontece com frequência. Eu tenho muitos anos de entrevista, viu, Mota? Desculpa, professor. E agora o nosso tempo se esgotou, não é, Tiago? É isso. Bom, professor, já agradeço o senhor pela gentileza, pela participação. Professor Antônio Flávio Testa. Até a próxima, a gente vai voltar a se falar aqui na Jovem Pan. Bom trabalho, um abraço. Obrigado, Joe. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Valeu. Obrigado.